Seguinte, deixa eu te dar uma dica aqui, preciosa, hein? Se você trabalhar 14 horas por dia, não existe pobreza que resista a isso. Aliás, nem você vai resistir a 14 horas por dia. Ninguém resiste a 14 horas por dia de trabalho. Então, fica aí a dica. Se você quiser acabar com tudo de uma vez, trabalhe 14 horas por dia. Não tem pobreza, riqueza, não tem médico, não tem SUS que resista a 14 horas de trabalho. Beleza? Está começando mais um Painel Sincero comigo, Ediel Reis, aqui no canal do Meu Armadores. Eu sou comentarista sincero e hoje a gente vai falar, obviamente, se você já leu a thumb, né? Você já sabe dos assuntos que a gente vai tratar aqui, que são eles três, e todos eles relacionados ao time do Corinthians, porque afinal de contas eu falo do Corinthians, sou corintiano, e a prioridade do comentarista sincero falar, seja bem ou seja mal, vai falar do Corinthians. Primeiro, Matias Rojas finalmente foi inscrito no BID e vai poder atuar pelo Corinthians. Mas e aí? Ele é a salvação? Ele é o salvador da pátria corintiana? A gente vai já responder. Depois a gente vai falar sobre o jogo do Corinthians contra o Universitário, uma vitória por 1-0. Poderia ter sido mais, mas quase foi um empate e o Corinthians só ganhou por causa da expulsão. O Renato Augusto teve que entrar para salvar. É isso, é o que tem para falar, mas a gente vai falar mais à frente. E por fim, a gente vai explicar um pouco sobre o paradoxo do ilho, que é uma coisa cientificamente comprovada que existe, que é o fato do duílio não conseguir explicar as próprias ações. Mas tudo isso depois da vinheta que vai rolar a partir de agora. Finalmente foi inscrito no BID Matias Rojas, o jogador de 27 anos, canhoto, aquele que veio a peso de ouro, assim, não sabe se tem ouro para contratar jogador, mas enfim, foi trazido junto ao Racing, o camisa 10 do Racing veio para jogar no Corinthians, né? E a partir de agora parece que a expectativa aumentou muito, nos últimos dias parecia que ele não ia ser inscrito, a negociação estava assim parada, transfer ban que o Corinthians estava sofrendo, mas enfim, conseguiu inscrever o Corinthians, parece que quitou todas as dívidas, fez acordo, aqueles famosos acordos que eu e você fazemos quando estamos devendo cartão de crédito. O Corinthians fez, parcelou em 170 vezes, mas conseguiu tirar o nome do Serasa dos times lá, sei lá como é que se chama o nome do Serasa dos times, mas enfim, e a partir de agora conseguimos escrever Matias Rojas. Bom, Matias Rojas é esse jogador realmente que o Corinthians precisava? Do meu ponto de vista, sim. Se vai apresentar um futebol, se vai mostrar vontade, é outra coisa. Mas eu acho que um jogador versátil, um jogador jovem, principalmente um jogador que pode jogar centralizado e pode jogar pela ponta direita sendo um canhoto, cortando para dentro e finalizando com a perna esquerda, que nem o Robin fazia. Mas eu acho que o fato dele poder jogar como meia centralizado dá um desafogo para Renato Augusto. E traz uma possibilidade até mesmo dos dois jogarem juntos em eventuais desesperos que eu imagino que vão acontecer ainda nessa temporada. Não pôde jogar hoje, eu estou gravando na terça-feira, esse vídeo vai ao ar na quarta, mas não pôde jogar ontem contra o Universitário justamente pela burocracia, mas vai estar no sábado pela Copa do Brasil contra o América no jogo de volta, do qual o Corinthians precisa de novo reverter uma vantagem, dessa vez um pouco menor do que das duas últimas fases, mas é 1-0 contra o América Mineiro e tentar se classificar. Gosto do estilo do jogador, gosto. Não sei se vai se adaptar ao Corinthians, né? O Corinthians vive uma fase que não dá para entender o que de vez em quando acontece. Consegue ganhar do Atlético Mineiro jogando bem na Copa do Brasil e perder jogos fáceis, assim, empatar jogos em casa, ser derrotado em casa. E vai jogar de novo contra o Universitário, consegue jogar bem assim e ganha de 1-0. O Corinthians está numa fase muito inconstante. E talvez para um jogador do estilo do Matias Rojas isso não seja positivo. Não quer dizer que ele seja que ele vá assim ser uma completa decepção. Eu acho que não. Eu acho que ele vai conseguir jogar assim, talvez não no início. Vai sentir um pouco da pressão e tal, a adaptação, mas eu acho que ali atuando, o meio-campo que tem Fausto Vera, o meio-campo que pode ter Matias Rojas centralizado, talvez Renato Augusto ou Maicon. Maicon não, né? Maicon, se bem que o Maicon tá em litígio com o mundo inteiro, mas eu acho que ele sendo o principal jogador jovem, conseguindo aguentar uma partida inteira, talvez seja a solução para que o Luxemburgo consiga atuar, colocar, tirar o peso das costas do Roger Guedes, tirar o peso da costa do Yuri Alberto, que ele sozinho já está quebrando os padrões de peso de consciência,
e, sei lá, talvez mudar o esquema tático, fazer esse Corinthians ter criatividade, que foi uma coisa que faltou no jogo de ontem. Mas a gente vai falar mais à frente. Meu veredito sobre Matias Rojas, vamos esperar para ver. Gosto do jogador, pode jogar tanto pela ponta esquerda quanto pelo meio. É um jogador veloz, mas não necessariamente de corrida. O jogador veloz está sempre ocupando os espaços do gramado, então está sempre dando opções para os companheiros e sempre com toques rápidos. Então a bola corre. Gosto desse estilo de jogador. E como ele é jovem, tem 27 anos, está no auge, eu acho que pode ser a grande cartada aí do Corinthians para tentar salvar essa temporada. Na noite dessa terça-feira, conhecido como ontem, o Corinthians enfrentou o Universitário do Peru pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Foi uma partida chata, mais uma partida chata em que eu acompanho do Corinthians, mas dessa vez o Corinthians tinha a obrigação de ganhar. O Universitário não era um time resistente se tivesse pegado o time titular, mas o Luxemburgo optou por escalar desde o goleiro, o time todo alternativo, e inclusive não quis nem colocar, por exemplo, Roger Guedes e Yuri Alberto, que eu acho que se ele coloca o Yuri Alberto tinha ficado 0-0 mesmo. Mas ele colocou no banco opções como Maicon, como Renato Augusto ali, Romero entrou na partida. E o Corinthians novamente mostrou. Esse time que entrou primeiro, vamos começar do começo. Esse time que entrou nunca tinha jogado junto. Falta de entrosamento, falta de diversidade tática, falta de variação técnica. Esse time não conseguia trocar 3, 4 passes ofensivamente, voltava a bola. Em alguns momentos cedeu o espaço para o Universitário, que ofereceu perigo, mas assim, o Universitário é um time muito ruim. E qualquer outro time teria ganho esse jogo, mas eu acho que o Universitário mereceu perder pela forma como atuou também. E resumindo as contas, um time que precisa substituir e colocar Romero em campo, eu acho que foi um erro, mas ele se doou, sempre o Romero está sempre se doando, a torcida gosta dessa atitude dele de estar lá dando sangue dentro de campo, mas ele não resolveu em nada. Resolveu quando o Renato Augusto entrou e deu mais dinâmica para o time. Ele atuou ao lado do Juliano ali, num meio-campo bem ofensivo do Corinthians, coisa que só tinha acontecido lá com o Vitor Pereira, saudoso Vitor Pereira, que misteriosamente conseguiu fazer esses dois jogarem juntos. Depois disso, o Renato Augusto não consegue jogar com o Juliano não consegue jogar com a bola no pé. Impressionante o trabalho. Muita gente criticou o Vitor Pereira, mas ele conseguiu fazer isso. Maicon entrou também para tentar resolver algumas coisas, mas o jogo de fato ficou favorável aos 27 do segundo tempo, quando ocorreu a expulsão do Valera da equipe do Universitário, uma entrada desleal ali no Rafael Ramos, mas esse jogador só levou apenas o segundo amarelo, e aí sim, pelo segundo amarelo, ele foi expulso. O Corinthians, com um a mais, tinha mais do que obrigação de apertar, de pressionar, e numa jogada ali individual do Renato Augusto aos 34 minutos do segundo tempo, uma assistência sem querer, porra, uma assistência sem querer, a bola sobrou ali para o Felipe Augusto, que chutou no ângulo direito do goleiro Romero. Eles também tinham Romero. E o Corinthians abriu o placar, fez 1-0, até pressionou depois, tentou cruzar algumas bolas ali, mas não fez nada para merecer o segundo gol. Mereceu ganhar de 1-0. Concordo com o comentarista que estava, eu acho que era o Mauro Betti que estava comentando, que ele disse que 1-0 foi o que o Corinthians conseguiu fazer e talvez seja o suficiente para passar de fase, mas não seja o suficiente para mostrar que esse Corinthians é favorito contra qualquer outro time nas oitavas de final. Contra o Nils, melhor campanha, inclusive, se não me engano, da Copa Sul-Americana, é um time bem entrosado, um time bem fechado. Ganhou do Santos tanto na Argentina quanto na Vila. Se bem que ganhar do Santos esse ano tá meio fácil, mas até o Corinthians ganhou e o Yuri Alberto fez gol. Mas de qualquer forma, eu acho que se quiser passar do Nils, vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. E se quiser passar do Universitário, vai ter que resistir a uma pressão de um time que tem torcida, é forte dentro de sua casa. Mas eu acredito que passa sim do Universitário. Vai jogar contra o Nils. E aí outra história. O Rojas já vai poder ser inscrito. Então, até lá, vamos com essa vitória. 1-0, medíocre, uma vitória mais uma vez na base da raça, muito pouca técnica. E o Corinthians venceu na Sul-Americana.
Agora que eu já analisei a contratação do Matias Rojas, eu já analisei a vitória do Corinthians por 1-0, essa vitória medíocre que ele teve ontem contra o Universitário, eu preciso explicar para você, eu tentar entender junto com vocês o paradoxo do Ilho. Primeiro eu vou colocar aí na tela para vocês o que é o paradoxo. Paradoxo é um pensamento, proposição, argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Ou seja, o paradoxo do Will é o seguinte: uma hora ele vem e fala que não dá para contratar ninguém, outra hora ele dá uma declaração dizendo que ele assina cheque em branco e traria 5 jogadores de seleção, outra hora ele diz que não tem condições e leva um transfer ban, e aí traz Matias Rojas e anuncia como se fosse o salvador da pátria e diz que está buscando outros 2 jogadores. A realidade é o seguinte: Duílio é o pior gestor da década que o Corinthians já teve, sem sombra de dúvidas. Não dá para mensurar o que ele recebeu de prejuízo das outras gestões, porque isso houve, ok, houve, mas em todas as outras gestões, mesmo com esses prejuízos, eu acho que houve um esforço para tentar organizar a equipe e fazer uma equipe competitiva. Ele não, ele conseguiu perder Vitor Pereira, que claramente não queria ficar no Corinthians, mas em todos os litígios ele perdeu o principal nome que tinha feito a equipe do ano passado, que é a mesma desse ano, disputar um título contra um Flamengo no Maracanã sendo superior e quase ser campeão. Esse foi o ponto alto de Vitor Pereira no Corinthians. E ele não trabalhar, não se esforçar para manter e tentar convencer o Vitor Pereira a ficar, a partir daí eu acho que foi ladeira abaixo. Porque apostou no Fernando Lázaro, tendo o Dorival Júnior como possível técnico do Corinthians, depois tirou o Fernando Lázaro, contratou o Cuca, sabia da merda que ia dar. Então, esse paradoxo do Willian é o seguinte: não dá para explicar como um cara como esse diz que está fazendo uma gestão de contenção de problemas no Corinthians, porque a única coisa que ele traz para o Corinthians é problemas. E não dá para, assim, porra, com todo respeito, você não resolve problemas originando outros problemas. Eu acho que isso, o que o Duílio está fazendo com o Corinthians, ele está acabando com as chances do Corinthians de brigar por títulos, não só esse ano, como nas próximas 2 temporadas. Entendeu? O Corinthians ele vai ter que se reerguer de um prejuízo enorme que será causado em 2023, 2024 e 2025. Sabe? O Corinthians vai tá tendo um problema de renovação com o Renato Augusto, tem um problema de renovação com o Juliano, tem o Romero que tá encostado, entra de vez em quando, mas não faz nada dentro de campo. Como é que contrata um jogador desse só pela história? Tudo bem, eu acho que você pode honrar a história do Romero, você pode fazer um jogo de despedida do Romero que não teve a despedida dele do Corinthians, mas você trazer ele só para se despedir, vestir a camisa, receber salário, que não é barato, e e ficar ali sem fazer nada no clube. Luan, o caso do Luan, a gente não vai entrar nem no detalhe do que aconteceu, mas todo mundo sabe da forma como o Luan tá sempre recebendo em dia. É um salário alto pra caramba. E o Duílio vem dizer que não tem dinheiro para pagar a rescisão do Luan. E no momento seguinte ele fala que assina 5 cheques em branco para 5 jogadores de seleção. O paradoxo do Duílio é a coisa mais difícil de se entender do pensamento crítico básico humano. Então eu acho que assim, falei que o Rojas chegou, é um ótimo reforço, ok. Se vai dar certo no Corinthians, a gente não sabe. O Corinthians ganhou do Universitário por 1-0, merecia mais? Não, acho que 1-0 foi excelente. Agora, a gente consegue explicar a contratação do Rojas, consegue explicar que o Corinthians ganhou uma vitória medíocre, mas não consegue entender o paradoxo do Willian, que aos poucos, se não for tirado e arrancado do Corinthians, eu acho que ele vai acabar com o clube. Não acabar no sentido de vai destruir, vai ser desintegrar o clube, não, mas eu acho que a grandeza do Corinthians pode diminuir caso essa gestão que tem o Duílio como principal nome, mas já tem outro nome, a tal renovação e transparência, continue no Corinthians. Então aqui, esse painel sincero foi um pouco mais de crítica, né? Deixei para o final esse ponto só para realmente criticar. Não dá para conceber a ideia de continuar com essa gestão avaliando as 2 temporadas que tivemos. Uma que o Corinthians chegou perto de conquistar um título nacional, perdeu e perdeu seus, assim, parece que perdeu o caminho, perdeu o rumo. E começou 2024 já perdido.
Desde Fernando Lázaro, que não é o culpado, não, ele foi colocado na pressão e agora chegou para o Luxemburgo, que também está tentando, está se esforçando bastante, mas pegou uma bomba na mão praticamente. Então, se o Corinthians tem condições de ser campeão da Sul-Americana, acredito que não. Tem condições de ser campeão da Copa do Brasil? Acredito que sim. Pela forma que jogou as duas últimas eliminatórias, as duas últimas fases, acredito que sim. Mas tem que se esforçar muito, tem que voltar o empenho que teve contra o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro precisa só se livrar do rebaixamento. E se continuar assim, 2024 vai ser a mesma coisa. Então, é preciso muito mais empenho dessa gestão para colocar não só o Corinthians no rumo dos títulos, mas deixá-lo no caminho para sempre. E não fazer um pico de desempenho e mais 3, 4, 5 temporadas de prejuízo que nem nós estamos passando. Se você é corintiano e curtiu ou não curtiu esse vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha da gestão do Duílio. Provavelmente você vai concordar comigo. Eu não acredito que tenha algum corintiano que concorde que a gestão do Duílio é boa. E deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal do Meus Armadores, porque tem transmissão de jogos, tem o dossiê Meus Armadores com o Cássio Ângelo, tem o É Uma Farsa com o Estevão Barros, melhor quadro de sexta-feira do YouTube, e tem as nossas lives também. Então acompanhe a gente nas redes sociais, no caso no Instagram, para ver toda a nossa programação. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e nós nos vemos na semana que vem com mais um Painel Sincero. Valeu!